certeza você já ouviu falar de Fórmula 1, um esporte que completa 75 anos de história e conquista mais de 500 milhões de fãs ao redor do globo. Com lendas como Ayrton Senna, Michael Schumacher e Lewis Hamilton, a competição se tornou um espetáculo único, onde tecnologia, velocidade e habilidade se encontram no mais alto nível. Embora as corridas de carro já fossem populares desde o início do século XX, a Fórmula 1 surgiu oficialmente na Inglaterra, em 1950, como o primeiro campeonato mundial da categoria. Desde então, consolidou-se como o ápice do automobilismo, sendo reconhecida como a classe mais elevada das competições de carros de corrida. Mas você já parou para pensar que esses carros nem sempre foram assim? O que será que fez com que ocorressem tantas mudanças no esporte? A teoria da difusão de tecnologia explica como, ao longo do tempo, uma ideia ou produto ganha impulso e se difunde por uma população ou sistema social específico. O resultado dessa difusão é que as pessoas, como parte desse sistema, adotam uma nova ideia, comportamento ou produto. Na Fórmula 1, as equipes têm certo grau de liberdade para desenvolver seus carros, o que gera diferenças entre eles. Para superar a concorrência, os desenvolvedores buscam soluções tecnológicas que são copiadas ou aprimoradas por outras equipes, impulsionando o constante avanço das tecnologias nos carros. Neste vídeo, vamos explorar uma das mudanças mais fascinantes que ocorreu nesse esporte, mas que muitas vezes passa despercebida: a evolução dos volantes. Através de nossa pesquisa, buscamos entender como a transformação desses impactou a relação dos pilotos com o esporte e revolucionou a competição. Para isso, contamos com a participação especial de Felipe Jafone, atual comentarista da Fórmula 1 na Band e ex-piloto automobilístico, além de ter sido comissário internacional do esporte por 8 anos, tendo grande experiência com as corridas. Quando a Fórmula 1 foi oficialmente criada em 1950, os carros eram adaptados das antigas Votorettes, pequenos automóveis da virada do século XX. Esses veículos em formato de charuto, feitos de estruturas frágeis de metal, tinham pneus estreitos, câmbio manual, pouca tensão aerodinâmica e já alcançavam impressionantes 290 km/h, além de comportarem motores dianteiros simples que transmitiam potência às rodas traseiras. O volante, como dos carros comuns, era feito de alumínio, com acabamento em madeira e frequentemente media pelo menos 40 cm de diâmetro, tamanho necessário para virar o carro. Eram muito pesados na época para você virar o volante, porque não tinha direção hidráulica, você tem muita pressão aerodinâmica e o carro pesa no chão, então é muito duro de guiar. Entre as décadas de 60 e 70, a Fórmula 1 viveu mudanças significativas. Avanços na aerodinâmica e o crescimento da popularidade atraíram grandes investidores para o esporte, que passou a contar com patrocínios. A padronização e produção em massa de peças também facilitou o trabalho das equipes, que passaram a usar mais em seus designs para os carros. Nesse período, os volantes permaneceram basicamente mecânicos, com mudanças focadas em dois aspectos: o formato, adaptado para maior conforto e facilidade da pilotagem, e o tamanho, reduzido devido ao deslocamento dos motores para a traseira e ao aumento das proteções ao piloto, que levaram ao estreitamento dianteiro, limitando o espaço disponível para a peça. Em 1975, no entanto, uma inovação crucial foi introduzida: o interruptor de ignição de emergência. Esse dispositivo no volante permitia ao piloto desligar o motor antes de uma colisão ou um acidente, por exemplo, evitando o contínuo fluxo de combustível e reduzindo assim o risco de explosões. A partir da década de 80, os volantes começaram a sofrer mais mudanças. Foi adicionado um mecanismo de liberação rápida, permitindo que eles fossem desconectados com facilidade do corpo do carro, dando ao piloto mais liberdade para sair do cockpit, essencial em situações de emergência. Outra novidade foi a introdução do botão de rádio, que possibilitava a comunicação direta com a equipe. Em 1989, a Ferrari revolucionou a Fórmula 1 com o lançamento do modelo Ferrari 640, que introduziu o câmbio semiautomático. Essa inovação substituiu a alavanca de câmbio por borboletas atrás do volante, permitindo trocas de marcha mais rápidas e precisas sem que o piloto precisasse tirar as mãos do volante. Além de reduzir o esforço físico, o sistema eliminou o peso e liberou espaço no cockpit, otimizando o desempenho do carro. Em um esporte onde a velocidade varia drasticamente entre retas e curvas, essa agilidade nas trocas de marcha se tornou essencial para ajustar a potência do carro em tempo real. A década de 90 também foi de extrema importância, com a introdução da embreagem também como borboletas na parte de trás do volante, e não mais como um terceiro pedal. Isso permitiu que o monocoque fosse diminuído ainda mais, deixando o carro mais aerodinâmico e rápido. Nesse momento, os volantes começaram a ser feitos de fibra de carbono, diminuindo seu peso e aumentando sua resistência, além de passarem do formato redondo àqueles mais personalizados, como as chamadas asas de borboleta.
Apesar da diminuição de tamanho, a funcionalidade dos volantes aumentou muito. Foram 10 anos que trouxeram inovações, especialmente na introdução da eletrônica embarcada. Ela fala sobre um conjunto de sistemas eletrônicos integrados em veículos ou dispositivos móveis, projetados para controlar, monitorar e gerenciar várias funções e operações do veículo ou dispositivo, melhorando sua eficiência, segurança, desempenho e usabilidade. O desenvolvimento e introdução desse modelo nos carros representa uma mudança fundamental na construção dos volantes, já que estes passam a integrar diversos sistemas tecnológicos independentes e enviar os dados para os engenheiros e mecânicos das equipes, a fim de entender mais precisamente o que acontece no carro quando o piloto está por trás do volante. Eu acho que com a melhoria da eletrônica, né, tudo foi ficando menorzinho e eles foram conseguindo colocar no volante. Aí, eu acho que o pessoal começou a entender que daria para vir várias coisas, né? Alguns dos sistemas trazidos para os volantes foram limitadores de velocidade na pit lane, sistemas que garantem que o carro não ultrapasse a velocidade máxima de 60 km/h permitida ao entrar ou sair dos boxes. Marcha ré, sistema que permite o carro se mover para trás, e discos rotativos, sistemas que podem controlar diferentes aspectos do motor, como o mapeamento de potência, ajustando a entrega do torque e a resposta do acelerador, e o controle de tração, que regula a quantidade de aderência nas rodas para evitar derrapagens, além de, futuramente, o desempenho do sistema híbrido dos carros. É na década de 2000 que é aperfeiçoada a integração da eletrônica embarcada nos volantes, com o lançamento da Standard ECU pela McLaren em 2008. Mas o que é ECU? É uma unidade de controle eletrônica que integra, de fato, os sistemas independentes do carro, funcionando como seu cérebro ao lidar com 6.000 parâmetros diferentes e fornecer diversos dados cruciais sobre esses. A ECU trouxe novas e diferentes possibilidades de configuração de software para as equipes, já que dinamiza o trabalho não só dos pilotos, mas também dos mecânicos e engenheiros. Como já vimos anteriormente, quase todas as décadas tiveram algum tipo de evolução tecnológica significativa nos volantes, e 2010 não seria diferente. É nessa década que são introduzidas as telas LCD nos volantes, funcionando como um visor de dados para os pilotos. As telas constituem um display central, que mostra dados como RPMs, marcha atual, velocidade, temperatura dos pneus, carga da bateria e balanceamento dos freios. Também exibe informações da seção, como o tempo restante e voltas completadas. Embora esses novos comandos possibilitam que os pilotos tenham muito mais controle individual sobre os carros na pista, também mudou o conjunto de habilidades exigidas deles, que tiveram que se tornar engenheiros em movimento, pois além de dominar a arte de pilotar em altíssimas velocidades, eles precisaram desenvolver um profundo entendimento técnico para configurar seus carros e realizar ajustes finos em tempo real. Estudos afirmam que os atletas do automobilismo precisam atingir um alto nível de desenvolvimento de diversas habilidades, tanto físicas quanto mentais, devido à complexidade dos novos volantes e suas mais de 100 combinações de setup. Esse desenvolvimento garante que os esportistas tenham reações quase naturais conforme o que acontece nas pistas, algo que só pode ser atingido com treinamento constante e rigoroso em relação aos estímulos sensoriais a que os pilotos são expostos. Eles devem estar em total controle não só das suas habilidades, como coordenação, atenção, concentração, percepção e memorização, mas também das suas emoções. É valioso ressaltar também a importância da relação entre o treinamento mental e o físico. Força e resistência são habilidades que colaboram bastante para manter o equilíbrio emocional do piloto durante as corridas. A velocidade do piloto depende de diversos fatores psicológicos, como a antecipação de variáveis na pista, a reação a fatores surpreendentes, a tomada de decisões frente a diversas possibilidades, entre muitas outras. Não só isso, mas a alternância entre momentos de esforço físico e mental durante os treinos e momentos de relaxamento também ajudam no desenvolvimento neurológico dos atletas. Ele sempre vai ter um papel muito importante, porque mesmo com toda a telemetria, o ajuste fino do carro vai da sensibilidade do piloto, porque pilotos vão se adaptando às novas tecnologias, né? Os engenheiros, vai facilitando a vida dos engenheiros com a tecnologia para ter a leitura. Agora mudou o estilo, é uma questão de adaptação dos pilotos para o negócio. Para mim, isso o simulador, no meu ponto de vista, ajuda muito. Porque são tantas horas e você vai acertando o simulador para o carro ficar desse jeito. E aí você começa a treinar para a vida real. Tem que fazer umas correlações já, né? De como guiar no simulador para melhorar a guiada na vida real, né? Então, acho que o que mais pega hoje é você, em uma volta, conseguir mexer em tudo, né, no volante, fazer o ajuste de curva a curva. Eu lembro na minha época, quando a primeira vez que eu guiei a Indy num circuito misto, os caras falaram, você está fazendo um teste de motor, então você vai entrar na reta, você
tira daqui, põe para ali, isso aqui que a gente precisa fazer umas comparações. Pô, eu não consegui nem, a hora que eu acelerei já tinha acabado a reta, né? É um negócio que acontece tudo muito rápido. E aí depois, no final do dia, eu estava fazendo tudo meio que automático. Mas no começo estranha muito. Olhando mais a fundo os volantes atuais, percebe-se que esses contam com mais de 25 botões. Além dos já mencionados, destacamos o botão de DRS, Sistema de Redução de Arrasto, que aciona uma aba na asa traseira que se abre para reduzir o arrasto aerodinâmico, proporcionando maior velocidade nas retas. O botão só pode ser apertado quando o piloto está a menos de 1 segundo do carro à frente para tentar a ultrapassagem. O botão de confirmação de pit stop, que alerta a equipe que o piloto está entrando nos boxes, útil principalmente em paradas não programadas, como no caso de mudanças climáticas ou surgimento do safety car. O botão de balanceamento dos freios, que permite ao piloto ajustar a distribuição da força de frenagem entre os eixos dianteiro e traseiro onde ficam os pneus. Os pilotos mudam essas configurações a cada curva na pista, por necessitarem de mais ou menos poder de frenagem. O botão de partida, que ativa a potência máxima de bateria na largada, proporcionando a melhor aceleração possível. O botão de hidratação, que ativa uma bomba elétrica que fornece líquido ao piloto via um canudo no capacete, essencial para manter a hidratação durante a corrida. O botão de ultrapassagem, que fornece potência máxima ao motor e ao sistema híbrido, ideal para ultrapassagens ou defesa de posição, fornecendo mais 160 cavalos de potência. Além dos botões, temos os indicadores de LED. Localizados no topo do volante, mostram as rotações por minuto, RPMs do motor e indicam o momento ideal para a troca de marcha. As cores e configurações variam conforme a preferência do piloto. Ao longo deste vídeo, esperamos que tenha ficado claro como os volantes da Fórmula 1 evoluíram para se tornar peças essenciais e altamente tecnológicas, capazes de transformar a maneira como os pilotos interagem com seus carros. As mudanças não são apenas sobre adicionar botões ou funções, mas sobre criar uma interface que amplifica a conexão entre o piloto e a máquina, exigindo um sistema neuronal cada vez mais apurado para processar informações e tomar decisões em frações de segundo. Essa complexidade exige que os pilotos desenvolvam uma memória muscular e uma capacidade de multitarefa impressionantes, quase como se o volante fosse uma extensão de seus corpos. E o futuro? Hoje eu acho que tudo que puder estaria no volante, acho que é uma questão do regulamento. E eu não acredito que o regulamento vai abrir muito mais do que tem. Talvez eu acho que o que venha para mudar daqui para frente bastante é a inteligência artificial. Pode começar a usar softwares para chegar em acertos ideais, para também não depender muito do engenheiro. É pegar todas as informações, o peso da direção, o quanto que está esquentando aqui. Putz, então a inteligência artificial já vai entender que esse carro está saindo de frente e que precisa fazer esse ajuste. E não fica muito no achômetro do engenheiro, entendeu? E às vezes até do piloto. Então eu acho que talvez a inteligência artificial vai ser um maior ganho na tecnologia para poder ajudar esse desenvolvimento. Muito obrigada por assistirem. Esperamos que esse vídeo os inspire a mergulhar no complexo mundo das corridas automobilísticas.